Acompanhe na sua Bíblia aí. 8:29 de Romanos diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, nós, enquanto pessoas, homens e mulheres do século 21, muito provavelmente nós sejamos aí, de certo modo, vítimas de um processo de degradação cognitiva, uma degradação no processo dos valores, corrupção dos valores. Vivemos num tempo em que me parece que o homem não anda muito atento às coisas boas, às coisas verdadeiras, às coisas eternas, né? Um tempo em que todas as coisas são relativamente muito fáceis, um tempo de facilidades, e como diria um certo filósofo, quando declarou que nós vivemos num mundo líquido, né? Um mundo em que tudo se perde com facilidade, tudo foge com facilidade. Então, quando nós olhamos para a história da humanidade, e eu vou dar alguns dados para os irmãos aqui, mas logo os irmãos entenderão como chegaremos à Escritura para defendermos a mesma ideia. Quando olhamos para a humanidade ao longo da sua história, nós vamos, já desde a antiguidade, desde os gregos, da Grécia Antiga, que existe uma grande preocupação com respeito ao conhecimento do homem, né? Como quem faz a pergunta, o que é o homem? Inclusive Davi fez essa pergunta no Salmo de número 2, ou de número 8, desculpe-me, quando ele diz então, quem é o homem, ou o que é o homem para que dele te lembres? Então essa pergunta, essa indagação, o que é o homem, ou perguntar qual é a razão da existência humana, ou perguntar qual é a nossa vocação, para onde nós estamos indo, sempre foi uma preocupação da humanidade, de um modo geral. Ao longo de toda a história filosófica, houve grandes pensadores que influenciaram gerações e gerações, trazendo esses questionamentos, essas preocupações daquilo que é essencial. O homem saber por que ele existe, para que ele existe. Sobretudo nós, cristãos, perguntarmos para que o Senhor nos chamou, ou seja, termos sempre adiante de nós o alvo da nossa existência, o porquê da nossa existência, a fim de que nós possamos caminhar na direção da nossa realização. Ou seja, se o homem foi criado com um propósito, o homem só se realizará finalmente quando ele atingir este propósito. E o que nós percebemos falando do homem do século 21, é que nós, me parece, não temos essa preocupação. Mesmo os cristãos, me parece, estão muito longe de se preocupar efetivamente com o seu chamamento. Como quem perguntasse, ora, o Senhor Deus me criou, o Senhor Deus me chamou, eu acredito que todos nós aqui consideramos e cremos que o Senhor nos chamou. Então, perguntar, para que o Senhor nos chamou? Daí o evangelho pragmático, esse evangelho corrompido, acaba dando um tanto de respostas, dizendo que Deus nos chamou para sermos ricos, para sermos prósperos, para sermos meramente saudáveis no corpo físico, para adquirir riquezas, adquirir fortunas. E isso tem sido propagado largamente no meio cristão. Mas nós, do De Volta à Palavra, nós sabemos que essa resposta
quanto ao nosso chamamento está totalmente equivocada. Nós sabemos para que Deus nos chamou, afinal já falamos aqui centenas de mensagens, todas elas voltadas para explicar a razão da nossa existência, né, explicar a grandeza do nosso chamamento. Mas a grande questão é que apenas saber não adianta, né? Nós temos que saber, ganhar consciência desta verdade, e então começarmos a dirigir as nossas vidas no caminho do cumprimento dessa realização tão maravilhosa. Interessante que mesmo os filósofos, né, falando deles enquanto pessoas que não são citadas enquanto nem personagens, nem escritores da Bíblia, mas tinham essa preocupação. Imaginem vocês que Aristóteles, na composição da sua filosofia, ele dizia o seguinte: olha, a importância de todas as coisas só se encontra dentro do cosmo. A ideia de cosmo, para Aristóteles, é a ideia de um todo organizado, né? Um arranjo de muitas coisas que existem, mas que cada coisa só ganha sua importância, só alcança sua realização, se ela encontrar o seu lugar dentro do cosmo. Essa é a ideia de Aristóteles. Em outras palavras, poderíamos dizer que essa ideia se sintetiza da seguinte maneira: o homem só será pleno, ou o homem só alcançará plenamente a sua felicidade, haja vista que a felicidade é tudo o que nós buscamos, sim ou não? Até o final, eu busco mesmo é Jesus, não é a felicidade. Mas você busca Jesus, porque a ideia é que tendo Jesus, você será pleno. Ninguém busca Jesus para uma vida infeliz, para uma vida perturbada. Ninguém busca Jesus para uma vida que não se realiza. Não. Se você entende que Jesus é tudo, uma vez ele te preenchendo completamente, você encontra a sua realização. Mas o fato é que todos os homens vivem em função de encontrar essa tal felicidade. Né? Felicidade não enquanto meros momentos de alegria, mas felicidade enquanto uma plenitude interior, de paz, de satisfação, de completude interior. Então Aristóteles dizia que só é possível ao homem atingir esse clímax da sua existência se ele identificar onde nesse cosmo organizado esse homem deve se encaixar, onde ele vai se encontrar. Então digamos que uma pessoa nasceu para ser professor, digamos. Então ele nasceu com o tino de professor, com um chamamento para ensinar, mas por diversas razões ele acabou se tornando mecânico. Não é uma boa profissão, mecânico, mas dentro do exemplo, da hipótese, essa pessoa, enquanto estiver trabalhando enquanto mecânico, embora possa ser um bom mecânico, mas essa pessoa não será plena, porque segundo o pensamento aristotélico, essa pessoa não está no devido lugar no qual ela deveria estar, ensinando. Então Aristóteles ensina que quando a pessoa encontra-se a si mesmo dentro do cosmo, ela alcança esse clímax e ela então será uma pessoa feliz. Essa é a ideia de Aristóteles. Então, nesse caso, o que ele está ensinando é que nós, seres humanos, nós nascemos para. Ou seja, existe um propósito. Lógico que na filosofia de Aristóteles está falando de uma outra coisa, muito mais voltados para as questões sociais, da polis, do cidadão, etc. Mas o fato é que já tinha naquele tempo esse pensamento de que o homem precisa de se conhecer a si mesmo, a fim de se encontrar e alcançar a plenitude da sua vida. Agora imagine vocês que existiu um outro filósofo, que falou uma coisa, na minha opinião, né? Eu não sou filósofo, não tenho conhecimento que ele teve, mas na minha opinião, uma coisa assim,
muito sem lógica, muito irreal ao meu ver, mas que a despeito de quanta loucura eu veja nessa proposição desse filósofo, o fato é que, olhando para nós, o nosso comportamento, me parece que nós vivemos desse modo que ele está dizendo. Sartre, que foi um existencialista, ele falou a seguinte frase, preste atenção: a existência precede a essência. Decore essa frase. Ele disse: a existência vem primeiro do que a essência. O que ele está dizendo com isso? Que o ser humano nasce, ele primeiramente tem a sua existência no mundo. Mas enquanto um ser existente, ele é o quê? Nada. Esse homem agora que existe deve ir em busca da sua essência. Me parece que ele quer dizer: o homem pode ser qualquer coisa, o homem não é nada. Não existe um Deus a priori que determina o destino das suas existências. Ele nega completamente a ideia de um governo, de uma soberania, de um alvo, de um objetivo, de uma vocação. Daí ele diz essa frase: o homem está constantemente, o homem está condenado a cada instante a inventar o próprio homem. É como que ele dissesse: não se preocupe com essa ideia de que você nasceu para. Se Aristóteles diz que você só será feliz se alcançar o propósito da sua existência, esquece. O que ele diz? Vocês têm que simplesmente ir em busca da sua essência. E você é o próprio criador dessa essência, é você quem define onde você quer estar, onde você estará, como você estará. Ou seja, o destino do homem é lançado à sua própria mão. Ou, em outras palavras, não há destino, porque se sou eu quem construo, então não há de fato alguma coisa que me aguarda. Mas pensando nesses dois pensamentos, como pode o homem ir em busca da sua essência, se ele não tiver primeiramente a essência de homem? Porque eu nunca imaginei, e é impossível de conceber, uma vaca que, segundo o pensamento de Sartre, não tem essência, não tem inteligência, não tem razão, é apenas uma vaca. É impossível você imaginar ela dizendo assim: o que eu vou ser? O que será de mim daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos? O que será de mim depois da morte? Isso não passa na cabeça dos animais. Por quê? Porque eles não têm essa capacidade a priori de pensar o seu futuro. Aí eu pergunto: como pode o homem, então, ir em busca de construir o seu próprio destino? Como pode o homem pensar em construir uma essência para si, para o amanhã, se ele não tiver a capacidade e as condições cognitivas da inteligência e da razão para pensar, até mesmo pensar a possibilidade de mudar? Então, o homem só pode projetar alguma coisa se ele a priori for homem. E ser homem é ser um ser especial. Basta nós olharmos o registro bíblico. Até Moisés, no tempo da menoridade, já conseguiu perceber isso, que Deus, quando criou o homem, Deus o criou diferente de todos os demais seres. O relato de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 mostra como que todas as coisas, ou cada uma das coisas que Deus fez, foi criada segundo a sua própria espécie. Então o cachorro pode dizer: eu sou cachorro, criado cachorro para ser cachorro. Não há possibilidade nenhuma de ser qualquer outra coisa, e o cachorro não se identifica com nada. Ele simplesmente é um cachorro. Assim são todos os animais, assim são todas as plantas. Mas quando Deus foi criar o homem, Deus simplesmente diz: façamos o homem a nossa própria imagem, conforme a nossa própria semelhança. Irmãos, isso tem que ganhar o nosso coração de alguma maneira.
no sentido de que nós, em algum momento, paremos para pensar que quando Deus criou o homem, ou quando Deus nos criou em Adão, Ele nos criou segundo a sua imagem, segundo a semelhança do próprio Deus. Ora, e por que Deus criaria um ser à sua própria imagem, conforme a sua semelhança? Senão para que todos os outros seres, quando olhassem para esse homem criado, pudessem ver quem? Vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Deus criou o cachorro, não criou? Sim ou não, pessoal? Deus criou o cachorro. Cachorro nasceu cachorro. Cachorro é cachorro. Cachorro foi criado à imagem e semelhança de cachorro. Cachorro é expressão de si mesmo. Não tem para onde ali, não tem propósito, não tem projeto, né? Todo o propósito de cachorro é latir, se coçar. Mas de todo modo, o fato é que quando Deus cria o homem, Deus não cria o homem à própria imagem e semelhança do homem. Deus não cria o homem segundo uma espécie própria de homem. Deus cria o homem segundo a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Se Deus cria o homem à semelhança de Deus, qual é o objetivo? É que todos quantos olharem para o homem, veja quem? O homem? Veja Deus. Porque o homem é a imagem de Deus. O homem é a semelhança de Deus. Então, se Deus me criou à imagem e semelhança dele, se Deus te criou à imagem e semelhança dele, se Deus criou todos os homens à sua própria imagem e semelhança, Deus quer que todo o universo, quando olha para nós, veja o próprio Deus. Porque é mais natural, nada mais natural do que aquilo que é semelhante a Deus, refletir a Deus. E aquilo que é a imagem de Deus, refletir o próprio Deus.